Fala pessoal, tudo bem? Sou o Fernando nesse canal Gestor do Futuro e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ação BR Malls. BR Malls, ela antes da pandemia estava custando R$18 e hoje está custando R$9,70 e o dividend yield, se fosse comparado com 2019, daria mais ou menos 10%. É uma ação interessante de investir? Vamos lá, mercado de ações é uma especulação e como a gente está falando de pandemia, os shoppings tiveram que ficar fechados e há um impacto sobre os negócios deles. Isso faz que a dívida e o prejuízo frente a isso pode fazer que a empresa vá à falência, ou também ela vai ter que vender muitos ativos e o tamanho da empresa vem diminuindo, o valor da ação ela também vem diminuindo. Sacou essa diferença? Então nesse vídeo eu vou trazer vários pontos que tem que ser levado em conta para analisar essa ação. E lembrando que isso aqui não é relatório, não é uma indicação de compra ou venda ou manutenção de qualquer tipo de investimento. Isso aqui é só para alguns pontos que eu venho trazendo, a minha opinião também em relação a essa ação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de análise de empresa, de geração de valor, vai deixando aí um gostei e nos siga para estar acompanhando os vídeos que eu venho trazendo somente para você. Para a gente entender então os ativos que a empresa tem, a gente vai entrar no BR Malls, que é o próprio site deles, e vamos lá conhecer todos os shoppings. São 31 shoppings espalhados por 12 estados brasileiros e cidades, sendo que eles atendem tanto a classe A, B e C. Para a gente entender cada shopping, o que eu indico para vocês é que vocês conversem com amigos que moram perto dessa região e busquem informações sobre esse shopping. Opa, é um shopping bom? É um shopping ruim? Como é que você vê esse shopping? Como é a cidade de vocês vê esse shopping? Então, quando vocês fazem essas perguntas, vocês vão ter um entendimento sobre o shopping. Opa, bom ou ruim? E isso é importante para você, investidor, entender. Você precisa ter essa formação de pessoas que você conhece. Isso ajuda demais. Vamos agora para a governança corporativa, ou seja, a gente vai lá no RI da empresa, com o canal do relacionamento com o investidor, e a gente vai no primeiro ponto, que seria a composição acionária. Lá a gente vai ver que a Esquadra tem 6% de ações lá. Temos o Atmos com 5%, Val Partners com 5,1%, ações na tesouraria de 3,4% e os outros com 80,5%, o famoso free float. Então, o total de ações que se tem no mercado são 873 milhões de ações. O que isso impacta agora? Vamos no mesmo índice aqui de governança corporativa e lá na parte de dividendos, a gente vai ver que a empresa sempre vem trazendo dividendos, só que em 2016 e 2018 que não. Então, se a gente pegar em 2019, pegar esse JPC, o juros sobre o capital próprio, dividendos, somar eles e fazer a questão do dividendo sobre o número de ações, a gente vai pegar um dividendo perto de 86 centavos por ação e na cotação atual isso dá perto de 9%. E isso ano passado, a ação estava custando R$18 e agora está custando R$9. Então pode ser que ela está com um desconto. Lembrando que vamos ver o resultado antes da gente analisar se a ação está barata ou não, né, pessoal? Para isso, a gente vai ter que pegar alguns relatórios. O primeiro ponto que eu vou trazer aqui seria os fundamentos do segundo trimestre de 2020, que é um arquivo em Excel aí que está aparecendo na primeira página do RI. Enquanto vocês abrirem o arquivo, vai estar destaques operacionais, só que não é esse ponto que eu quero ir no demonstrativo de resultados e a gente vai pegar as receitas brutas. Aqui só mostra do quarto trimestre até do 2018 até 2020, então a gente já vai ter um pouquinho de entendimento sobre esse tempo. Em 2018, no quarto trimestre, vai ser 392 milhões a receita bruta da empresa e foi caindo um pouquinho e depois no quarto trimestre aí deu uma subidinha frente ao terceiro trimestre de 2019 e aí a gente vai ver o resultado ruim que foi do segundo trimestre de 2020. Lembrando que o quarto trimestre de cada ano é sempre um resultado bom para shoppings, porque há mais venda ao final do ano, as pessoas compram, tanto para questão de presentes afins, né? A pessoa vai normalmente para fazer um pouco de lazer, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do lucro e prejuízo da empresa, que isso aí no caso é a parte operacional mais as vendas dos ativos que eles têm. Então no quarto trimestre de 2018 foi de 727 milhões de reais e aí em 2019 a gente vai ver que foi 154, 425, 358, 400. A gente vai ver mais ou menos aí. Então se fosse pegar no primeiro trimestre esse lucro que eles tiverem é aproximadamente 1 bilhão e 100 e a parte do segundo trimestre a gente vai ter um prejuízo de 500 milhões. Vamos lá. Primeiro, 118 milhões no primeiro trimestre de 2020 e menos 619 milhões no segundo trimestre de 2020. Aqui demonstra que é o seguinte, ano que vem eles têm dívida, eles têm que pagar as dívidas, se esse ano não for muito bem, então ano que vem, esse ano pra gente,
esquece dividendos, para dividendos a gente só vai ver 2021 ou para frente, porque eles têm que pagar essas dívidas. Se eles têm prejuízo, eles têm que pegar mais dinheiro para pagar as coisas e assim por diante. Outro item interessante de ser analisado aqui é a parte das vendas e do NOI, ou seja, quanto de venda aconteceu dentro do shopping. Se a gente observar aí na tabela, a soma de todos esses shoppings, a gente vai ver que teve uma venda no tamanho de 5 bilhões de reais. Isso não é receita bruta, tá, pessoal? Essa parte de venda de 5 bilhões, a gente vai ver que não houve um aumento nem um decrescimento, ficou estável, mesmo com o aumento das participações deles em diversos shoppings. Isso aí, na minha visão, é um ponto negativo ao se ver. O NOI, que é como se fosse um EBITDA, só que olhado para shoppings, ele tem um cálculo diferenciado aí, a gente vai ver que ele estagnou aí perto dos 250 a 300 milhões de reais. Outro ponto que a gente pode gostar de observar é a parte ali do histórico do ABL, sendo que a gente vai na segunda tabelinha ali e a gente vai ver qual é a participação que eles têm em cada shopping. E aí, o que dá para ver no quarto trimestre de 2019 e assim do primeiro trimestre de 2020 e segundo trimestre de 2020. A gente vai ver se houve aumento ou não da participação ou venda de alguns ativos. Aqui dá para ver já que o shopping Paralela foi vendido, então aí pode impactar no lucro e prejuízo dentro da empresa. Lembrando que o lucro líquido pode ser influenciado se ele não for ajustado, ou seja, se ele faz esse apontamento dessa parte de venda de imóveis, de ativos. Então isso impacta dentro do lucro. Vou pegar aqui o relatório anual de 2018 para a gente entender um pouquinho da receita líquida, que foi de 1 bilhão 266 milhões de reais. E em 2017 foi de 1 bilhão 347 milhões de reais. Olhando já para o lucro líquido mesmo, que como é uma prestadora de serviço, o EBIT, o NOI, não influencia muito na nossa visão aqui, já para um longo prazo, ou talvez uma valorização da ação. O porquê que na minha visão não vale? É porque como é um shopping, ela não tem algo muito operacional, muito tributação em cima, é mais construiu, é como se fosse um fundo imobiliário. Então, o lucro líquido foi de 409 milhões de reais em 2017 e em 2018 foi de 563 milhões de reais. Isso dá mais ou menos aí perto de uma margem de 30 a 45% de lucro. Bem interessante para nós investidores. Então, indo aqui no Central de Resultados, a gente vai pegar a apresentação da CALD do segundo trimestre de 2020 e lá a gente vai ir no slide 6, que na minha opinião é um pontozinho que eu quero mostrar para vocês. Nos indicadores operacionais, a gente vai ver que a taxa de ocupação, ela praticamente ficou estável, ou seja, deve ter caído ali umas 2 ou 3 lojas na frente de todos os shoppings que eles têm. A inadimplência com os seus, a parte de aluguéis, né, cresceu em 2,7 pontos percentuais, ou seja, saiu de 0,9% para 3,6%, e aí que isso impacta um pouquinho na parte de dívida. Só que a taxa de ocupação é legal, isso mostrou que a empresa está preocupada também com as empresas que estão lá dentro, ela não está pensando só em lucro. A gente vai agora a parte de balanço sólido, então a gente vai ver que a dívida líquida sobre o EBITDA de 12 meses vai ver que há um crescimento, ou seja, então em 2016 ela estava 4 vezes maior que o EBITDA acumulado de um ano, e em 2019 foi para 3 vezes, ou seja, em 2016 estava pior, só que eles conseguiram contornar, e em 2019 estava em 1,9 e nesse ano está em 2,9. Lembrando, como isso aqui é um EBITDA dos últimos 12 meses, esses meses ruins estão contados também, e também tem a parte da aquisição, talvez, de novos, a parte da emissão de novos créditos bancários. Então, por isso que a dívida ela subiu um pouco. Um ponto importante a ser analisado aqui é o cronograma de amortização. Olha aí, em 2022 vai ter que ser pago uma dívida de 1 bilhão de reais. O faturamento dela é de 1,2. Então, se a gente pegar hoje, que está tendo prejuízo, comparar com o ano que vem, que pode ser começar a ter ganhos, então esse ano e o próximo ano são de perdas. Você não vai ter dividendos se você investir nesse tipo de ação. Se você está pensando em valorização, ok, pode ser. Agora, dividendos, meu amigo, na minha opinião, só em 2022, e olhe lá quanto vai rolar. Na minha opinião, só vai ter dividendos lá perto de 2022. Então, se você quer valorização, é um ponto interessante. Se você quer dividendos, não é no momento agora. No caso aqui do Capex, que vai estar aqui no release do segundo trimestre de 2020, a gente vai ver que ela teve um gasto de 150 milhões no segundo trimestre de 2019 para 42 milhões no segundo trimestre de 2020. Teve uma quedinha. Só que isso frente ao desempenho ruim que ela tem. Só que a gente vê o acumulado do primeiro semestre de 2019 frente aos primeiros semestres de 2020, a gente vai ver que de 2019 foi só de 200 milhões e nesse ano eles gastaram mais, foi de 339 milhões de reais. E o que está aí? Sim, existe aquisições de novas empresas, tem a parte da expansão
expansão, revitalização, manutenção, a parte de projetos, greenfield, a parte de TI, que eles estão investindo aí na transformação digital, tentando trazer essa parte de venda online para dentro do shopping também, que aí é a parte do e-commerce que eles têm trazendo. Então a empresa, o capex dela é perto de 30% sobre a receita que o shopping vem tendo. Só que como o EBITDA é perto de 70% e o lucro líquido é perto de 40%, faz sentido esse capex. É uma empresa aí que operacionalmente, com a estratégia que ela vai tendo, a diversificação, ela faz sentido essa performance, esse capex, tudo esse englobadinho é uma empresa nesses pontos interessante. Só que o que não me agradou aqui é a parte que há uma dívida que vai ser paga em 2022, esse faturamento que a empresa tem, a parte que elas têm que pagar esse prejuízo que vai acontecer esse ano. Então a gente vai ver um pouquinho de nebulosidade dentro dessa empresa, tanto esse ano como ano que vem, e aí 2022 vai começar a brilhar. Então se você está pensando aí no valuation da empresa, meus amigos, no próprio relatório eles trouxeram o valuation da empresa, isso mesmo, o valor de mercado, quando saiu, então o ativo foi de 8,50 e eles estão visando que o valor justo da ação seria de 16,25. Se a gente pegar essa cotação que está agora para lá, vai chegar perto de uma valorização de 60%. Então, amigos, se vocês querem seguir esse valuation que eles mesmos estão falando, é um possível ganho de 60%. Se vocês querem ir nessa parte de visão, lembrando que há um aumento de dividendos gradualmente, lembrando que em 2019 foi perto de 86 centavos, isso dá perto de 9%. Com esse valor que eles querem trazer, o dividend yield vai ficar perto de 6%, que aí está dentro do mercado, ou seja, mostrando em números assim uma possível investimento. Se você quer valorização, na minha opinião, é interessante. E se você gostou desse tipo de conteúdo de geração de valor, vai deixando o gostei e nos siga e deixe aí nos comentários alguma sugestão de alguma empresa que tem que ser avaliada. E você tem essa ação na sua carteira? Você acha interessante investir nesse tipo? Você está pensando na valorização da empresa? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo. Valeu, pessoal!